Existe uma mulher que a gente se imagina antes da maternidade. E existe uma mulher que acontece depois dela. Muda o corpo, mudam a rotina, mudam os medos. E às vezes a gente se pergunta quem é essa mulher agora. Hoje eu tô com a Juliana Baran, médica pela UEL, endocrinologista, casada com o Rob, mãe da Rebeca, que é minha paciente, e agora grávida da Sara. Além de ter um papo de maternidade, a gente também vai falar um pouquinho sobre hormônios. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Me conta uma coisa, quem era a Ju antes de ser mãe da Rebeca? Tu lembra? É difícil até lembrar, assim, né, quem eu era, porque eu sou outra pessoa hoje. Mas antes de ser mãe, eu não me imaginava além daquela mulher médica que dedicou muito tempo da vida para estudar e para trabalhar. E, de repente, muda tudo, assim, é uma Juliana antes, uma Juliana depois, completamente diferente. E é uma mudança boa, né? Uma mudança boa, mas uma mudança que exige uma adaptação também, né? Assim, acho que principalmente o estilo de vida que eu tinha antes, de muita dedicação a estudo e trabalho, assim, não... claro que eu já sempre tive o sonho de ser mãe, mas parecia que era uma coisa distante, por mais que já estava chegando a idade, assim, né, ou o momento da vida. Mas idealizar e realmente começar a fazer parte do meu dia a dia e ajustar toda a rotina e a vida e me dividir, né, em outras funções, foi um processo de adaptação também, né, de desenvolvimento de um outro lado meu que eu não tinha, eu não sabia que tinha, eu estava ali guardadinho, assim, né, que nunca tinha sido desenvolvido, trabalhado, assim, então também exigiu muita terapia para conseguir me reajustar, assim, nos meus novos papéis mesmo, né, e diminuir aquele lado médica, estudante, assim, que era o mais importante da minha vida até ali, né. Me lembro bastante, assim, nas consultas, assim, né, e eu te achei uma puérpera muito tranquila, assim, com a Rebeca, assim, né, te achei muito calma, instintiva, tranquila, acho que foi um bebê também fácil de botar no peito, fácil de dormir, assim, fácil de comer, assim, em vários aspectos, mas também existia ali aquele brilho de uma mulher que estava iniciando a sua carreira como endocrinologista e que estava começando a ver ali o consultório acelerar e de repente ganha bebê, né, e precisa se dividir ali, né, quero também voltar para o consultório, mas também quero estar com ela, né, então existia, acho que uma culpa, assim, de querer estar nos dois lugares ao mesmo tempo, porque eu acho que era a vontade, assim, genuína, assim, de ambos, não tirando o mérito de nenhum, mas, e da gente conciliar, assim, né, da gente conversar, não, que horas começa o consultório? Vamos, que horas que ela acorda? Vamos dar um mamar aqui, tu vais conseguir atender 2, vais conseguir dar um mamar, aí tava com a babá, acho que levava para amamentar, né? Vais conseguir dar um mamar, atender mais 1 ou 2 e vais conseguir ir para casa. Vais conseguir no máximo umas 4 consultas no dia. Encaixava, Isso, assim, assim, né? tudo bem cronometrado, assim, né? E ao mesmo tempo aquele coração apertado de deixar aquele bebê em casa, de deixar né, de se distanciar dela pelas primeiras vezes, assim, me lembro bastante, assim, e acho que tudo foi fluindo, assim, né, de uma forma muito, assim, claro que no dia a dia, né, naqueles primeiros dias que acontece, a gente meio que calcula e vai e cumpre o que tem que ser feito, mas acho que depois foi ficando tudo muito bom, assim, tu conseguiu voltar a ter as tuas 2 realizações, assim, né, exatamente. Acho que no primeiro momento, os primeiros 2, 3 meses foram muito instintivos. Eu me lembro, assim, de ficar hiper focada no cuidado dela, e a minha vida virou, claro, né, naturalmente, mas foi uma avalanche, assim, de sentimentos e de amor e de sensação de responsabilidade naquela vidinha. Sim. E tem que cortar essas partes que eu não vou chorar. precisa. Mas no momento de voltar a trabalhar, que claro, era um desejo meu, naturalmente eu ia
né, aos poucos voltar a trabalhar, mas eu não imaginava que seria tão difícil me dividir. Deixar, e, assim, e isso acho que foi tão difícil para mim, assim, porque uma coisa que era a minha vida antes, né, que era o meu trabalho, meus estudos e tudo. Eu até estava fazendo mestrado quando engravidei dela e tive que pausar o mestrado porque simplesmente eu não tinha cabeça para outra coisa a não ser a maternidade. E aí, de repente, aquela coisa que era a minha vida, eu me vi nessa situação, assim, nossa, mas eu não quero voltar. Quer dizer, eu quero, mas será que eu preciso ser agora? E foi bem difícil, assim, mas eu tinha uma consciência também de que eu precisava conseguir me reajustar nos meus dois papéis e conseguir achar o equilíbrio. E é justamente isso, assim, é encontrar esse equilíbrio, lidar com a culpa, saber que ela estava sendo bem cuidada e que eu também precisava, né, retomar, assim, né, o meu lado, a minha profissão. Esse eu acho que foi o processo talvez mais difícil da minha maternidade, assim, olhando para trás. Realmente a Rebeca foi uma neném, né, mais tranquila. A gente não teve dificuldade de amamentação, ela não teve grandes problemas com cólica, assim, então, mas esse processo, assim, de retomar minha vida além de mãe, foi o mais difícil. E é muito legal, assim, como pediatra, assim, que a gente vê, né, a família chegando naquele primeiro momento que não conhece aquele bebê, que está se adaptando com tudo, vê, assim, né, as vontades, os desejos, as dúvidas, as dificuldades, e vê a coisa evoluindo, assim, e vê como evoluiu, assim, né, muito, eu digo, satisfatório, assim, porque a gente também passa por isso, assim, eu lembro eu quando engravidei, assim, eu engravidei muito rápido, e eu não imaginava, assim, que eu ia engravidar tão rápido, assim, eu queria engravidar, mas não era uma coisa assim, daí tirou o dia, um mês e pronto, daí estava grávida, e aí veio pandemia, e aí eu tinha acabado de abrir o consultório, né, então ficou naquela coisa assim, meu Deus, eu preciso tá com ele, depois que o Dudu nasceu, assim, mas assim, eu vou fechar o consultório, eu vou ficar só no hospital, o que vai ser da minha vida agora? Eu vou ter que abdicar do meu sonho, né, de ter o meu próprio consultório, de fazer a pediatria do jeito que eu almejo, assim, que eu gosto, por causa dele, e eu tava assim, né, chegou uma época assim, não, vou fechar, porque pagar as contas aqui vai ser suado nesse começo, assim, e aí também, com 45 dias eu comecei a atender, assim, a meta mínima para fechar o meu aluguel, assim, e aí, então, vou atender 3 dias na semana, atendo 2, amamento, atendo mais 1 ou 2. E claro, existe toda uma rotatividade de paciente, porque a partir do momento que tu deixa de atender por um tempo, principalmente pediatria, as pessoas precisam e elas vão migrar para outro pediatra, né? E daí tu fica, meu Deus, acho que agora eu tô sem ninguém, e aí aos poucos as coisas vão andando, né? Tu vai fazendo, às vezes, só o que precisa ser feito, e daí a coisa depois vai fluindo, assim, não, agora eu tô confortável no meu lugar, assim, né? E você contando tudo isso e tudo que você passou e depois tudo que você me ajudou e me ensinou, assim, nas consultas, me fez pensar como eu mudei como médica também depois de ser mãe, né? Antes era muito fácil falar assim, olha, tu tem que fazer atividade física, tu precisa fazer tua comida em casa. Sim, mas assim, meu Deus, sendo mãe, é outra história, né? Então, até acho que eu tenho uma outra empatia mesmo, principalmente com as mulheres mães, que são meus pacientes, assim, de tentar justamente isso, ajudar a entender, olhar um pouco para como as dificuldades que eu tive em reajustar minha rotina, que sempre, nossa, cuidava da alimentação, fazia atividade física praticamente todos os dias, estava tudo muito tranquilo antes, né? Agora é uma luta conseguir encaixar tudo. Sim. Então, até isso, né? A gente realmente fica melhor como médicas também. E uma vitória também quando a gente consegue dar conta de tudo, eu digo, às vezes só num dia, assim, não, hoje foi bom, hoje deu. Realmente. Eu digo que é um dia pós dia, assim, né, um dia de cada vez. E me diz uma coisa, tu tinhas algum ideal, assim, da maternidade, tipo, sei lá, parto, amamentação, enfim, bebê dormindo no berço sozinho, alguma expectativa, assim, tipo, não, isso eu quero fazer, vai ser a minha prioridade, tipo, a minha por um período foi a autonomia de sono, né, e eu não tive sucesso. Mas, tinhas alguma coisa assim, não? Eu sempre fui muito controladora, das minhas coisas, assim, né, muito programada com tudo, muito objetiva e muito sistemática. Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei na terapia
quando eu tava planejando já engravidar e durante a gestação, assim, de não criar expectativa. Eu tinha muito medo de me frustrar muito e de acabar me gerando sofrimento sem necessidade. Então, uma coisa que eu trabalhei muito na minha cabeça foi de não criar expectativa em relação às coisas relacionadas à maternidade. E, na verdade, eu aprendi na marra isso, porque nos meus primeiros exames da gestação, eu descobri que eu estava com diabetes gestacional. E, assim, para mim foi um choque lidar com esse diagnóstico, né? Sendo endócrino. Meu Deus, 6 meses antes de engravidar, eu voltei assim para Nutri para ajustar toda a minha alimentação. Comecei treinos novos para entrar na gestação super saudável. E aí eu ganhei um diagnóstico de diabetes gestacional. Então foi muito difícil. Ali acho que foi meu primeiro choque de realidade, assim, Pra de mim que eu não também. tinha controle sobre nada mais da minha vida a partir daquele momento. E logo em seguida, o primeiro ultrassom morfológico também mostrou pré-eclâmpsia. Então, eu tive alguns diagnósticos, assim, que me mostraram que eu tinha que ficar com o pé no chão, assim, de não criar expectativa. Talvez isso tenha me deixado um pouco mais tranquila depois, quando tudo foi fluindo, assim, né? E de tentar realmente não controlar. Mas quando eu fui voltar a trabalhar, eu tive uma dificuldade em relação à questão do sono. Bagunçou um pouco o sono da Rebeca, quando Uhum. ela estava ali com seus 5, 6 meses. E aí veio a culpa de achar que a rotina que eu estava mudando e voltando a trabalhar estava atrapalhando o sono dela. Foi um processo um pouquinho mais difícil, assim. Mas aquela expectativa do parto, né, da Uhum. amamentação, aquela coisa toda Que as assim, mulheres têm muito assim, acho que não. por exemplo, criar um plano de parto. Meu parto foi completamente de um jeito inesperado, assim, né, às pressas, enfim, de emergência. Então, não ter criado expectativa, acho que me ajudou a ficar muito grata até depois, Uhum. assim, como as coisas fluíram. Para mim também, assim, em relação ao parto, sim, mas e aí também o primeiro, assim, baque, assim, foi do diabetes, né, porque tem uma família de avó que foi diabética, né, a minha mãe já tratou esteatose hepática, e eu sabia, né, tem uma história de resistência à insulina familiar. E eu sempre fui uma pessoa ativa, fazia atividade física, comia bem, não tinha antes, né, assim, não era uma coisa difícil para mim manter o meu peso, eu comia o que eu queria, né. E aí, antes de engravidar, eu comecei a trabalhar num local que acabou me gerando bastante estresse, assim, em relação à carga horária. E daí fazia uma escala, assim, de final de semana muito, muito alta. E aí eu acabava comendo um monte de porcaria no plantão, assim. Então eu tinha engordado, né? E daí, como eu queria tirar o DIU, daí eu comecei, não, vamos lá, que a gente não posso ter diabetes, porque eu já sabia desse risco familiar, assim, né? Não, vamos cuidar da alimentação, voltar a fazer atividade física regrada, para daí ano que vem engravidar, né? Isso era novembro ali de 2019. E aí, como eu não sabia em quanto tempo eu ia voltar a menstruar, porque eu tinha o Mirena e tal, daí em janeiro eu tirei o DIU. E eu já tinha perdido um pouquinho de peso e tal, mas em março eu tava grávida. Meu Deus, era para eu emagrecer mais. Não deu tempo. Não deu tempo, já tava daí tinha também voltado no Nutri, enfim. E a gente engravidou no primeiro dia do lockdown, né? E foi o Nossa. dia que o Dudu foi feito, ficando sozinhos em casa e tal. E aí a gente achava que não ia engravidar ali, e 2 semanas depois, pandemia auge, tudo fechando, e eu positivo ali no. Então foi um susto assim grande. E aí, quando eu fiz já o primeiro exame do primeiro trimestre, eu já tive uma glicemia de 92. E aí a minha obstetra já falou: ó, é diabetes gestacional. E aí, no começo, eu levei muito, muito a sério, assim, sabe? E aí eu digo que acho que foi tão. Parecia que eu ia correr 100 metros, né? E na verdade era uma maratona. E aí chegou com 20 e poucas semanas, assim, 28, acho. Que daí o Dudu era um bebê grande, né? E hoje em dia eu entendo que aquilo ali não era só diabetes, porque ele é uma criança Era grande, constitucional. constitucional, o fêmur, enfim, ele é alto, né? Mas chegou no final ali de 28 semanas, a minha obstetra falou: olha, Silvia, ele tá grande, a gente, né? As tuas glicemias estão boas, mas o teu ganho de peso também tá bom, mas o Dudu tá bem grandão, né? Ele é uma curva percentil
assim, de estatura 90, né? E de Olha. peso 1,88, assim. Então, e ele desde sempre, desde 16 semanas, né? Então, dela falou: Aham. olha, a gente vai ter que cuidar mais, tu precisa mais. Meu Eu, Deus, que olha, difícil, né? isso, e tava tudo fechado. Sim. Tudo fechado, academias fechadas, não podia ir na beira-mar Então, caminhar. não podia sair na E eu rua? tava, isso, não podia sair na rua e eu tinha que fazer exercício físico. Eu fazia dentro do meu apartamento com a personal e jogava tênis clandestinamente. Sim. Então, e aí aquilo assim, chegou uma hora que eu falei, olha, então tu vai ter que me dar uma insulina, porque do jeito que tá, eu não vou mais, Já mais não que tem do que eu tô como mais. fazendo, eu não tô conseguindo. E eu vejo diabetes, ele é tão difícil, assim, né? Porque tanto para criança quanto para adulto, às vezes tu faz a mesma rotina, a mesma comida, a mesma alimentação, e naquele dia tua glicemia vai vir maior, ou às vezes o que eu fazia, não, hoje não tinha plantão, daí eu me planejava, levava comida e tal, às vezes fazia uma hipo na madrugada, assim, e aí, e no outro plantão que tinha feito, levar aquela comida, não sei o que, não tinha hipoglicemia, né? Então eu vejo que às vezes existe um fator também emocional, do estresse, que Sim. vai atuar ali na tua glicemia e que mesmo assim tu não vai conseguir ter aquela previsibilidade, né? É. Então ali foi também a primeira coisa assim, não, realmente não dá para ter controle. Foi o primeiro. E eu não sei, em relação ao diabetes, assim, por que que tu acha que tem reduzido nos protocolos, assim, né? Porque antigamente, né, quando eu já na faculdade, o valor mínimo era de 94, Era. isso, para Isso. diabetes gestacional. E por que que tu acha que diminuiu? Para 92. Na verdade, a ideia é justamente conseguir pegar todos os diagnósticos, não deixar passar ninguém, né? Então, isso acaba levando até a um excesso de diagnósticos, até falsos positivos, Uhum. porém, é mais benéfico, que isso aconteça do que alguns diagnósticos não acabarem sendo feitos, né? O diabetes gestacional é um risco grande realmente para a gestação, para a E pro mãe, bebê? para o neném, né? Para a gestação, para o parto. E inclusive para o futuro do neném também, Uhum. né? Então tem algumas questões de epigenética Sim. até para o futuro da criança mesmo em relação a risco de doenças. Então a ideia é que seja o mais controlado possível mesmo. Então Uhum. não é ruim uma mulher acabar recebendo um diagnóstico, um falso positivo, né? Ela receber um diagnóstico de diabetes gestacional sem ser realmente, porque o que vai acontecer é que ela vai controlar Cuidar. a alimentação, vai controlar sua glicose, né? Não vai ter nenhum tipo de problema. E na gestação, o ideal é que a glicose realmente seja mais baixa. Uhum. Então, é mais benéfico. Então, a ideia, os estudos acabaram mostrando que estavam passando diagnósticos sem serem feitos, com os valores de corte de antes. Uhum. O que eu vejo, assim, falando de um público que eu atendo, que é um público mais orientado, que estuda, que pesquisa e que busca sempre, né, são gestações bastante planejadas. Primeiro, as primeiras gestações, assim, né, são mãe glamorizadas, vão no Nutri, vão no, né, Sim. personal e fazem, né, um público diferenciado. O que eu vejo, às vezes, é um excesso, né, de cuidados, assim, e às vezes até mães aí fazendo a hipoglicemia durante a gestação, né, é um excesso maior, assim, e que às vezes aquele bebê acaba nascendo pequeno, né, para a Uhum. idade gestacional, por causa desse amplo, né, desse aumento ali de diagnósticos, que às vezes acontece um falso positivo, né. E o que eu vejo, que eu acho que de mensagem, assim, como grávida, diabética, eu acho que é importante que a gente cuide, sim, mas é importante também que a gente tenha um certo equilíbrio, assim, né, de não ficar tão na noia, assim, né, porque eu vejo elas estão assim, elas chegam às vezes na consulta pré-natal com um excesso, assim, de tentativa de controle que na verdade nem Sim, sempre a gente tem, né, por sim. mais que a gente vai cuidar da dieta, vai cuidar da alimentação, mas a gente tem aqueles fatores emocionais, e às vezes um dia que vai sair um pouco mais da rotina, enfim, que eu acho que é importante também a gente deixar com que aconteça e saber que não vai ser por uma glicemia, às vezes, maior ali, que a gente vai colocar em risco aquele bebê, né? Isso que eu... Exatamente. Porque fica a ideia de que 100% do tempo tem que estar bem controlado, e na verdade não, Isso. né? A gente tem uma faixa ali de 75% do tempo bem controlado, não tem risco para o neném, né? Isso. Então, dá para ser um pouco Dá mais para ter leve, né? isso, eu vejo assim tem sido uma carga pesada assim, né,
para as mulheres, mas eu acho que, claro, com certeza tem que cuidar, mas foi o primeiro baque ali de que eu não tinha realmente o controle das coisas, assim, eu acho que para a grande maioria, assim, das mães que têm diabetes gestacional, isso já é o primeiro, né? A gestação já é a primeira, tipo, todo mundo tem a sua pequena intercorrência. Exatamente. E me diz uma coisa, qual foi a parte mais solitária, assim, da tua maternidade, que tu acha que tu te sentiu mais vulnerável, assim? Puerpério? Então, para mim foi mais difícil a gestação, de lidar com esses diagnósticos e o quanto aquilo me causava preocupação e sofrimento de justamente não ter esse controle, né? Eh, e de as pessoas em volta, né, não, claro, Não não entenderem. entenderem, né? Até mesmo hobby, assim, né? Eu acho que numa tentativa de tentar me deixar, né, meu marido de tentar me deixar menos tensa com aquilo, ele, né, tentava dizer que estava tudo bem, que não era tanto assim, né? Uhum, Mas é difícil. Acho que esse momento, principalmente no primeiro trimestre, que é o trimestre mais difícil, né, para uhum, gestante, o de mais cansaço, sonolência, fadiga e de maior sensação, assim, de às vezes até tristeza, assim, né, menos uhum. energia. Então foi bem difícil aquele começo, assim, foi o momento que eu mais me senti E é, sozinha, assim. e é muito glamourizado, assim, né? Todo mundo fala, gestação, uhul, né? É, tem que estar E é isso, feliz. tem que estar feliz, e de repente está ali lidando com um monte de mudança, e pensamentos, expectativas, diagnósticos. E isso que eu acho, né? Nem sempre aquele momento vai ser no primeiro trimestre, assim, aquela alegria toda, assim, né? Realmente dá bastante sono e cansaço e fadiga, assim, né? Eu no primeiro eu tava melhor, assim, o terceiro para mim foi o mais cansativo e que eu me senti mais pressionada, né? Que a gente tem essa ideia de que só tu é responsável pelo bem-estar daquele bebê, assim, né? Uhum, E aí, sim. isso pra mim no final ali já tava batendo, assim, era o que. E eu acho que talvez isso que tu passou foi mais no primeiro, eu senti mais no terceiro, por conta, acho que daí da entrada da insulina, né? E agora, na segunda gestação? Agora é interessante, porque agora essas coisas todas já não são mais novidade. Então, por exemplo, o primeiro trimestre eu já sabia que ele ia passar, então Uhum, essa fase um pouco mais difícil, assim, eu tive de novo, de muita sonolência, indisposição e de ficar um pouco mais deprimida, assim. Mas eu sabia que tinha data para acabar, né? uhum. Que ia vir o segundo trimestre, graças aos hormônios a gente Oh, se dá uma ajuda. sente melhor, muito melhor, bem mais disposta, então aquilo ali passa. Então, ele era bem interessante. Eu sentia como eu estava, sabia como eu estava, mas eu sabia que ia passar. É, e aí eu acho que daí a gente já não. Eu me sentia muito mais carente na primeira gestação, assim, em relação a todos esses sentimentos, essas coisas todas, né? Então agora já. Acho que a gente cria uma casca também, né? Sim, também. Mas acho que saber tudo que vai acontecer até certo ponto, né? Uhum. Alivia um pouco também. E tem os medos são diferentes, né? São outros medos, né? Como lidar com uma neném em Uhum, casa já, né? Que uhum. eu já tenho, que ela vai estar com 2 anos quando nascer a Sara, né? Então vão ser outros desafios, com certeza eles vão acontecer. É, como lidar com as duas, né? O que que vai acontecer? Vai mudar a rotina da Rebeca? Se vai ter ciúme, não vai? Se ela vai Uhum. voltar a acordar à noite? Meu Deus! Aí tem com duas acordadas de madrugada, né? Então são outros medos, outras preocupações. É, mas eu acho que o fato de já ser mãe é, a- não deixa a gente talvez ficar tão frágil como na primeira gestação, A gente sabe sabe? que tudo passa, né? E também porque eu tenho uma filha já, assim, né? Uhum, Então eu não posso me fragilizar demais, assim, eu tenho que dar conta. Acho que vem um uhum. pouco dessa sensação, assim, também, né? Então isso ajuda um pouco a me sentir um pouco mais forte, talvez, né? E tu sente assim que, não sei se tu tinha isso, mas às vezes eu vejo que a mãe, no primeiro bebê, assim, tem um pouco da ideia de que, tipo, se eu tiver ajuda, ou se eu tiver babá, ou se eu sei lá, se alguém der uma mamadeira na madrugada,
eu vou ser menos mãe, assim, né? E eu acho que no segundo Nossa, a gente já sai dessa, tipo, alguém totalmente. pode dar um mamar Por para eu favor, dormir um pouco venham que me ajudar. isso. Eu vejo assim que parece que o É. primeiro filho a gente quer dar conta de tudo, sozinha, fazer tudo, aprender tudo, e acho que existe um medo de que, tipo, se alguém der, enfim, se alguém cuidar dele ou dela naquela hora, eu vai ter menos vínculo comigo, né? E acho que a forma que a criança vai crescendo, a gente, e aí também agora passando pela segunda gestação, tu sabe que não, tudo bem, que ela vai continuar sendo apaixonada por ti Com certeza. e vai continuar, né, assim, não existe quebra de vínculo, assim, né, independente do que aconteça, mãe, assim, Mãe é é mãe. mãe, isso. É. E eu acho que tem essa leveza também, né, de tipo, venham me ajudar, tá tudo bem receber ajuda, não quero dar conta sozinha mesmo. Sim, não E precisa, né? isso, e a gente vê, assim, que eu vejo com o Dudu, assim, o quanto ele uniu uma família, assim, né, a gente tem assim, avós que pegam na escola, gente, né? E assim, e eu acho que todo mundo se empenha ali para se ajudar mesmo, assim, Uhum. mas ao mesmo tempo todo mundo ficou muito mais próximo, assim, sabe? A convivência mais próxima, que por mais que a gente more perto, e com ele a convivência ficou muito mais intensa. A gente teve que conversar sobre outras coisas, planejar outras coisas e lidar com os desafios, às vezes, da convivência de outras, né, de outras formas, porque acho que e a gente vê o quanto ele sente, né, essa proximidade de todos da família ajuda também para ele, né? Com certeza, eu senti muito isso, assim, era um medo constante de que se ficasse alguém, outra pessoa fizesse ela parar de chorar, ela não ia mais me identificar como mãe. Tu tinha que, Tinha muito isso. Nossa, eu que tinha que saber identificar o choro, eu que tinha que saber fazer ela parar de chorar. Foi uma coisa bem difícil de conseguir aceitar ajuda, assim. uhum. Mas ficou muito mais leve depois que eu passei a aceitar mais. E com certeza, agora eu Porque já as falo. crianças vão crescendo também, né? Claro, imagina. E a gente não deixa de ser mãe, Isso, jamais. Ninguém substitui, né? né? Então agora eu já preparei todo mundo já, né? Olha Uhum, só, mais ou uhum. menos tá o dia que a Sara vai nascer. Já Tem que tá ter preparando a alguém para escala. vir. Já falo, se arrume na escala. E me diz uma coisa, tu acha que o teu conhecimento como médica te tranquiliza mais ou te assusta mais de vez em quando? Acho que olhando assim o todo me assustou e talvez até me atrapalhou mais do que ajudou. Apesar que tem o lado bom, né? Uhum. Acho que eu te incomodo pouco Muito quando a pouco. Rebeca fica doente. Muita coisa a gente, claro, sabe manejar e sabe até Uhum. certo ponto identificar assim, se é grave ou não, né? Mas acho que entender muito dos riscos, entender muito as coisas que podem acontecer, assim, assusta um pouco a gente, né? Então, gera umas preocupações, por mais que, ainda mais eu e Rob sendo os dois médicos, né? Uhum. A gente E não se tem vocês como. conflitam na hora da gripe, assim? Tipo, nossa, acho que ela tá mal, acho que não. Não, não, até que não. Acho que a gente consegue fazer uma discussão de casa. Isso que eu perguntava, mas se, tipo, se existe, porque lá em casa, normalmente, a gente concorda, assim, não, mas acho que tá bem, né? Assim, porque eu também pergunto, apesar do Felipe não ser médico, Sim. às vezes pergunto pra ele, assim, o que que ele acha. A Tá, mas percepção dele, mediquei, né? acho que ficou bem, não ficou, né? Mas, era assim, vocês discutem e convergem bem, eu acho, no geral. Acho que sim, aham. Na verdade, um tenta acalmar o outro para Isso, não ficar pensando no pior. sim. Então, a gente se contrabalanceia, assim. Mas é justamente, eu acho que coisas que não passam pela cabeça de outros pais, assim, em relação a complicações e coisas mais graves, acabam passando na cabeça da gente, né? A Sim. gente, ao longo da vida toda, viu muita coisa. E Uhum. é difícil desvincular isso do papel de pai e mãe, né? Então, Sim. em vários momentos, eu preferia não ser médica, ser só mãe. E teve alguma cagada assim que vocês já fizeram com ela do tipo, sei lá, pingar mais paracetamol, vitamina na boca, enfim. Não sei, acho que não, em Assim, relação à meu Deus, como é que eu fiz medicação, isso com ela? Eu fiz uma de que eu me senti não me muito lembro de culpada alguma assim no coisa. puerpério, assim. Não, acho que a questão, talvez uma vez ela se engasgou com um pedaço de melão e o Robbie teve que fazer uma manobra para ela desengasgar. E,
E aquilo ali me assustou um pouco, porque eu estava bem empenhada na ideia de fazer ela Comer aprender com a a mão. comer sozinha e com os pedaços de comida. E aí a gente passou um tempo dando Só na na colher. colherinha. Ali eu fiquei meio assim, não, eu tenho que maneirar um pouquinho. Não, eu tive uma assim que o Dudu tinha bastante cólica, né, e aí ele, nossa, estava chorando sem parar e eu peguei aquela bolsa de semente, né, e mediquei ele com paracetamol, tal, botei bolsa de semente, botei o guri de barriga pra baixo e tal, e cara, ele gritava, gritava, e aí ele fez o cocô, daí quando fez o cocô eu vi que a barriga dele estava queimada. Ai, Não assim tadinho. queimada, né, ele ficou vermelho Vermelhinha. assim, tipo de primeiro grau, assim, por causa da bolsa, de tanto que eu estava apertando ali, deu, meu Deus, quando eu abri assim, queimei meu filho, eu médica, mãe, sabe, assim, chorei horrores, chamei minha mãe, ainda bem que ela estava lá em casa, calma, Silvia, essas coisas acontecem. E aí eu estava conversando esses dias com uma amiga, ela assim, meu Deus, fui dar paracetamol para criança, ela estava meio dormindo, e aí caiu 500 gotas de paracetamol. Daí, e abriu o paracetamol, enfim, daí eu fiquei, não, nunca fizesse uma dessa, assim, enfim, Não, da medicação não. Talvez não, umas gotas a medicação, mais, sim, assim. mas, Mas aí é aquela coisa de médica, daí eu já calculo. Não, mas então agora eu já peguei, já passei um pouco da dose. Já não posso dar a próxima dose. uhum, Já faço os reajustes de dose do é, dia, né? Mas acho que essa questão assim, de tava muito focada, assim, que ela tinha que comer sozinha, a independência dela e tal. E uhum, aí pensei, não, dá um passo atrás, né? sim. Muito pequenininha ainda. E me diz uma coisa, agora falando de endocrinologia, vamos voltar pro, o que que tu acha, assim, que mudou na endócrina nos últimos anos, assim? Falando assim, da pessoa que entrou na residência para fazer endócrino, tinha alguns ideais e quais são as mudanças, assim, que tu vê, assim, no... O que me levou a fazer endocrinologia era essa coisa da nossa área, assim, de cuidar de tantas doenças que convergem, né, numa pessoa e que estão todas relacionadas com o estilo de vida, com questão do ganho de peso, né, que são coisas que vieram mudando muito nas últimas décadas, assim, isso no mundo todo, né, então acabando as pessoas desenvolvendo diabetes, pressão alta, aumento do colesterol, né, esteatose hepática, então o cuidar do paciente de maneira global, isso foi o que me fez me apaixonar pela endocrinologia e poder ajudar as pessoas mudando o estilo de vida, assim, né? Não é uma área que você prescreve um remédio e tá resolvido, assim, né? Uhum, Então, essa coisa muito pontual, assim, eu gostei muito, me apaixonei por isso. Mas hoje a gente está muito focado em evitar que os pacientes caiam na ideia de usar hormônios, assim. Então, acho que a endocrinologia tá tendo que correr atrás de coisas que não especialistas, muitas vezes, têm feito acabar falando aqui um pouco de problemas aí que a gente está uhum, encontrando, mas acho que é uma ideia muito forte de que usar hormônios isso vai fazer bem, quando não é uhum, verdade. Na uhum. verdade, vem muitas consequências, então a gente tem que passa muito tempo do consultório explicando para os pacientes que não se deve usar hormônios assim, sem indicação correta, não se deve usar anabolizantes, que tem seus riscos, né? Que muitos hormônios que estão sendo usados aí de alguns jeitos, como os chips, por exemplo, Uhum. são anabolizantes, têm riscos graves, muitas vezes irreversíveis. Então, é, aquela ideia que eu tinha lá atrás de abordar né? É saúde, estilo Uhum. de vida, alimentação, atividade física. Claro que eu faço muito isso no consultório, né? Claro, mas essa onda de abuso de hormônios tem sido muito forte e muito Desafiador. difícil de lidar. É E muito tá em todo desafiador. lugar, assim, né? Eu vejo em todo lugar. Assim, não tem um local que tu não vá, assim, numa roda de amigos que não tem alguém usando. Eu acho que está uma verdadeira epidemia, assim, né? É um ideal de desempenho, de estética, né? Um ideal de disposição, Uhum. um ideal de rendimento na atividade física que não é natural, Isso. né? E que nem os atletas profissionais Uhum. têm esse tipo de rendimento ou esse tipo de De corpo, estética, é. né? Então, da onde veio isso, né? Poxa,
Acaba que e isso é talvez uma certa frustração assim dentro da minha área, porque foge da saúde, né? Uhum. Foge do nosso grande objetivo, que é ter um estilo de vida saudável. Isso deixa de ser saudável. Sim. E eu vejo, assim, a comparação, né, por exemplo, em relação ao envelhecimento, né, todos nós, se der certo, vamos envelhecer. E eu vejo hoje, não há mais uma aceitação, às vezes, né, do corpo de, às vezes, uma mulher que já vai fazer, sei lá, 40 anos, que teve 2 filhos, né, em relação ela se compara com o corpo que ela tinha aos 20, e esse corpo aos 20 ele não existe mais, né. Não vai ter a mesma quantidade de colágeno, não vai ter a mesma disposição, tudo que ela passa, come, enfim, durante o dia vai agir de forma diferente, e existem outras prioridades, outros momentos de vida, né, mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas querem estar vivenciando tudo que vivem agora, né, aos 40, enfim, com a rotina com filhos, realizados às vezes no trabalho, fazendo atividade física, mas com a forma, às vezes, de uma pessoa de 20, que também não tinha nem nada dessa maturidade, assim, eu vejo, parece que falta um pouco de maturidade, assim, para as pessoas em relação à aceitação de que vamos Do processo natural da vida. envelhecer, né, assim, Exatamente. aí parece que todo mundo quer parecer cada vez mais jovem, na verdade a gente não vai, né. Não. Não vai ficar. A gente quer prevenir doenças, a gente Sim, quer ter disposição, mas quer ter falando da força. aparência em si Só que mesmo, né, não exatamente. só em relação à disposição, assim, Sim, que eu vejo que as pessoas se preocupam mais, né, com a e usam estética. mais por causa da estética, É. às vezes vai ser contra o processo natural ou contra a composição corporal, às vezes, de cada um, né. Exatamente. E contra o que é possível de ser atingido de maneira Uhum, natural e saudável, né? uhum. E me diz uma coisa, o que que as pessoas, entendem errado hoje sobre as canetas de GLP-1? Acho que 2 pontos, que é uma medicação usada para estética, Uhum, né, quando na verdade é uma medicação incrível, pra saúde, né, uhum, então, tudo que previne e o que trata também, então a gente consegue usar como prevenção mesmo e como tratamento de várias doenças, como resistência à insulina, diabetes, esteatose hepática, né, a hipertensão inclusive, né, a redução do peso é parte do tratamento da hipertensão, então é esse ponto. E o outro ponto é que é uma medicação para uso pontual, né. uhum. Muitas vezes é para ser um uso mais a longo prazo, que a gente precisa ter um ajuste, ter uma ideia mesmo de tratamento crônico dessas doenças, né, e Uhum. não apenas usar, emagrecer e finalizou o tratamento. Claro que muitas pessoas, muitas vezes vão poder ficar algum período sem a medicação, mas, isso tudo tem que ser é uma expectativa que tem que ser reajustada, assim, né. Não, eu já tenho a minha bem trabalhada de que eu comecei o uso, assim, e, gostei bastante, já tinha tentado outros análogos ali, né, já tinha tentado o Ozempic, enfim, e tinha o Victoza também, né, Uhum. mas gostei bastante do Mounjaro, assim, mas também existe todo um histórico, né, de família com resistência insulínica, de 3 bariátricas na família, de uma Uhum. mãe que tratou estetose hepática, de uma pessoa que teve diabetes gestacional e que depois que parou de amamentar ganhou bastante peso, então tinha uma indicação formal, assim, mas já tenho plena consciência de que eu não vou conseguir ficar sem provavelmente não vou conseguir ficar sem por uns próximos anos, assim, né, porque Uhum. ao contrário do que quem realmente precisa, né, ao contrário do que as pessoas idealizam, é de que o emagrecimento, ele vai acontecer de uma forma rápida, né. Eu já tô usando já vai fazer quase 1 ano, assim, e eu perdi 13 quilos. Foi junto com o processo de atividade física, assim, né, que eu tô depois que o Dudu nasceu pela primeira vez, assim, depois de 4 anos que eu consegui me organizar para fazer atividade física, assim, eu sempre tentava, fazia, acabava parando, fazer atividade física regular mesmo, tô me sentindo muito mais forte, mais disposta. Tô comendo, nunca fui uma pessoa de comer mal, assim, mas tô comendo melhor e eu acho que é uma medicação, nossa, fantástica, assim, principalmente em relação ao cérebro, sabe? Às vezes até o período que eu fiquei, às vezes, sem usar 1 ou 2 semanas depois, enfim, porque não tinha conseguido comprar, não tinha conseguido a dose na farmácia, enfim, eu acho que mesmo assim a minha sensação de saciedade mudou,
mesmo sem a medicação, o que eu não sentia quando eu tentei outros análogos, assim, Sim. em relação ao Mounjaro, né? Mas tenho plena consciência de que é um processo a longo prazo, assim. E é isso que eu falo também para os pais de crianças que tratam sobrepeso, né? Eu tenho uma paciente que, enfim, tem um menino que tá no sobrepeso e ela vem mudando todo o estilo de vida dela com bastante esforço, né? E ela queria que ele voltasse para a curva, né? E daí eu mostrei o gráfico, eu disse, olha, foi muito bom o que ele alcançou até aqui, que ele ganhou, sei lá, foi 6 meses praticamente sem ganhar peso. Ele deu uma. Mas, assim, até ele estar dentro da normalidade ali, junto com os amiguinhos em relação ao peso, ele vai precisar de mais tempo. Então, não adianta tu achar que vai ser 3, 4 meses fazendo, sei lá, futebol todo dia, controlando a comida da criança, tu vai te gerar um estresse muito grande, né, com ele ali, porque ele já tem 7 anos, assim, e vai ser uma batalha diária, mas ela não dá para ser tão desgastante assim que tu vai queimar tuas fichas todas agora, né? Assim, tu tens que ir fazendo a longo prazo, porque ele vai alcançar ali, ficar mais próximo dos amigos, né? Em relação ao biotipo corporal mesmo, daqui a 1 ou 2 anos, né? Se tu mantiver essa rotina e se ele continuar nesse ganho de peso mais desacelerado, porque ele tinha acelerado muito, assim, né? E então eu vejo isso, assim, que as pessoas têm essa ideia de que elas vão emagrecer de uma forma rápida, e elas até vão se elas se privarem muito, né? Mas a ideia não é essa, né? Não, é porque depois é difícil manter a longo prazo, se faz uma restrição muito grande, existe maior chance de reganho quando você faz uma restrição muito grande, porque ocorre uma queda muito grande do metabolismo, isso automaticamente aumenta a fome, então é aquela ideia, às vezes, até de um efeito rebote de tratamento, é uma ideia errada com as canetas de hoje, não existe o efeito rebote, mas o que existe, às vezes, é uma restrição muito grande inicialmente, uma perda de peso muito rápida, com perda de musculatura, tudo isso, e toda adaptação que acontece no corpo acaba favorecendo o aumento da fome depois, né? E dificuldade de manter essas mudanças a longo prazo. Então, a ideia é achar justamente um equilíbrio, a gente ter uma perda de peso boa, claro, mas de uma maneira que seja sustentável a longo prazo. Esse que é o ideal, né? Sim, e eu vejo assim que que as pessoas não assim, que ainda não é uma coisa bem consolidada assim nas mídias e tal, e de que não é indicado que a criança perca peso. No caso das crianças com obesidade, sim, é indicado que perca peso, né? Mas claro que é muito mais difícil para a criança perder peso porque ela está crescendo, porque ela vai sentir fome, enfim, e muitas vezes tem componentes aí de ansiedade, componentes mais de compulsão, assim, né? De cada um, principalmente ali 7, 8, 9 anos, e que eles também estão começando ali os hormônios puberais, assim. Então vai bater uma fome, né? Então não dá pra gente querer que perca tanto, mas que perder sim também é bom, que já é indicado no tratamento da obesidade infantil a perda de peso, né? Mas claro que tem que ser de uma maneira que seja sustentada, não dá para privar tanto também assim, porque depois a gente vai ter um risco maior, né, de reganho e também de distúrbios de autoimagem, assim, né? Que eu acho que é Distúrbio alimentar, isso. distúrbios psiquiátricos, mesmo de depressão, ansiedade, tudo isso, né? Tu acha que existe uma pressão maior, assim, hoje em dia, para a mulher recuperar o corpo após o nascimento do bebê? Com tudo que a gente tem? Sim. Primeiro porque a gente está vivendo uma pressão social mesmo, né, em relação ao corpo, mas para as mulheres, para as puérperas, né, a gente tem visto muito isso, e a frustração muitas vezes, porque é um momento tão difícil que com tantas novas funções, né, para aquela mulher, e lidar com uma nova rotina, e toda a dificuldade de conseguir parar para comer muitas vezes, dependendo de como está sendo a rotina com o neném, então conseguir organizar a alimentação de novo, conseguir incluir atividade física no dia a dia, né, isso tudo gera uma dificuldade, muitas vezes, de uma perda de peso, e mais ansiedade, não estar dormindo bem à noite, tudo isso contribui para dificultar a perda de peso, e isso é um processo natural, né? Acho que vai ter um momento que as coisas vão ficar mais tranquilas, e a mulher vai conseguir se voltar, né, para focar na saúde, enfim, mas essa pressão estética tem sido muito grande. Eu falo sempre assim, hoje, com essas novas medicações, com as canetas, a gente tem
uma carta na manga, na Uhum. verdade, né? Porque o que a gente sempre vê na história das mulheres é que os momentos de ganho de peso foram principais na vida daquela mulher, né? Foram as gestações e que foi difícil realmente perder depois. Então, mulheres que chegam já 40, 50 anos, procurando um tratamento para o peso, né? Sempre a história, na grande maioria das vezes, a história foi o ganho de peso nas gestações e que não conseguiu perder depois. Então, e hoje a gente tem tratamentos seguros para isso, Uhum. né? Especialmente depois que já para de amamentar, mais seguro ainda a gente poder realmente fazer um tratamento. Mas pensando do ponto de vista de saúde, né? Uhum. Então, de prevenção de doenças, de não acabar desenvolvendo um sobrepeso, uma obesidade, de não desenvolver um diabetes pós-gestação, por conta do ganho de peso. Então, a gente tem tratamentos, então isso é muito vantajoso. Agora, a pressão estética Uhum. é que tem que ser melhor trabalhada, né? Uhum. E me diz uma coisa, pode usar na amamentando? O que que dizem, assim, os Isso estudos? porque estudos com mulheres grávidas ou A amamentando gente não tem. não se faz, né? Uhum. Então, o que se tem são informações, né, de mulheres que engravidaram usando medicação, né, ou que acabaram usando a caneta, enfim, ainda amamentava, né? O que a gente tem de estudo mostrando é que a medicação, a caneta, passa muito pouco em quantidade insignificativa no leite materno Uhum. e que essa medicação, por mais que passe para o neném, no momento que vai ser digerido no estômago, ele não tem absorção, ele não é um medicamento que vai ter efeito no neném, porque é um medicamento subcutâneo e não via oral. Uhum. Ele perde a função dele quando entra no trato gastrointestinal. Então, em teoria, Uhum. é, seria seguro. Uhum. Agora tem algumas questões. Usar uma medicação como essa reduz a ingestão calórica da mulher, isso pode, por exemplo, afetar na produção do leite materno, fazer uma redução do leite materno, Uhum. né? Então, talvez possa ser usado em mulheres que já estão amamentando uma ou duas vezes no dia, né? Então, é, mulheres que o neném já está comendo muito bem, já não dependem desse leite materno. Mas é difícil, Uhum. cada caso é um caso e teria que entender a real necessidade dessa mulher, né? A Uhum. real urgência dessa mulher em usar uma medicação, né, a ponto de a gente colocar nesse momento em que ainda está amamentando. Talvez pudesse esperar um pouco mais, esperar Uhum. desmamar e depois iniciar o tratamento de maneira segura, realmente, né? Não, e também porque a gente tem que visar, né, o que eu vejo é o estado nutricional daquele bebê, né, então eu digo, acho que até os 6 meses aí também de amamentação exclusiva, o Com ideal é certeza não não. utilizar, Com né, certeza não. então É, a gente não vê, assim, uma indicação, não. né. Agora, depois de introdução alimentar, a criança já evoluiu bem na introdução, né, acho que é bem importante, assim, se caso tenha essa Tem necessidade, assim. indicação, sim. No meu caso, assim, que eu vejo, eu perdi muito peso fazendo a dieta para isenta de proteína do leite, né. Perdi 22 quilos, mais do que eu tinha ganhado na gestação. E aí o que aconteceu comigo foi um rebote que depois que eu voltei a comer tudo que eu queria, meu Deus, tudo eu queria comer, né. E aí eu engravidei, engordei bastante. E aí para mim o mais difícil foi o parar de amamentar, assim, porque Sim. eu acho que eu tinha um apetite ainda de quem estava amamentando, e aí voltei a comer tudo que eu gostaria, Mas eu, assim. eu senti muito isso, assim, no momento da introdução alimentar, que aí eu Uhum. diminuí rápido a amamentação, e a fome continuava a Isso, mesma, e foi talvez o momento da minha vida que eu mais tive dificuldade com peso, assim, nunca pra tive mim uma foi questão com peso, mas o meu peso começou a parar de aumentar. amamentar foi muito difícil em relação ao controle, assim, do peso. Ah, E falando de amamentação e hormônios, eu queria que tu me explicasse, assim, em relação à função tireoidiana, né. O quão importante é a gente avaliar essa função tireoidiana se a mulher tá com uma dificuldade maior de produção ou, às vezes, se a gente tem, uma queda de ganho de peso ali no bebê, assim, como é que o hormônio da tireoide age, assim, na produção do leite, tu sabes? sim, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo da mulher podem reduzir a produção de leite. Uhum. Né? Então, qualquer situação em que existe uma redução né, o neném não está ganhando peso ou se nota uma redução
da produção do leite, tem que investigar a função tireoidiana dessa mulher. Mulheres que já têm um problema tireoidiano, que já estão tratando, tem que ter um acompanhamento tanto durante a gestação quanto no puerpério, porque muda muito, né? Então, a própria demanda do corpo da mulher em relação à quantidade de hormônio tireoidiano, então tem que ter um ajuste do tratamento bem de perto para não influenciar na produção do leite materno. Mas também mulheres que não têm problema tireoidiano, na gestação existe uma maior chance de desenvolver, principalmente no primeiro trimestre, mas também no pós-parto, ali no puerpério, existem os riscos de tireoidites, e elas, em geral, são passageiras, né? São temporárias e depois voltam ao normal, mas pode sim influenciar na produção de leite materno. E me diz uma coisa, o que tu acha que é a maior promessa ilusória vendida para as mulheres hoje, assim? Em relação à maternidade? Ou... Pode ser em relação à maternidade e em relação à endocrinologia. Vamos às duas. Em relação à endocrinologia, é o corpo ideal e com muita libido pós-maternidade. E é um ideal inatingível sem recursos de anabolizantes, né? Para ser bem direta, assim. Não é a fisiologia natural da mulher, né? Então, sem contar que, por exemplo, libido feminina, né, não tem a ver única e exclusivamente com hormônio. Para ter uma libido similar à masculina, tem que estar usando hormônio masculino, ou seja, deixa de ser mulher, né? Então, a libido feminina envolve muitas outras questões para que ela aconteça, para que ela esteja ali, né, presente. E isso acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? E não simplesmente recorrer a quase que uma transição de gênero. Muitas vezes a gente acaba vendo esses exageros, realmente, e as pessoas acabam perdendo a mão, né, no uso desses hormônios. Em relação à maternidade, é que a mulher dê conta de tudo e continue plena, fisicamente, psicologicamente. Não, financeiramente, né, dando conta. Hormonalmente. Isso. E trabalhando, né, assim, que eu digo, seja assim a mãe, né, e faça, acho que o bingo da maternidade ali perfeito. Acho que hoje em dia é muito vendido também essa ideia de que todo mundo vai conseguir parir, todo mundo vai conseguir amamentar, que amamentar é instintivo, que só depende de querer, de vontade disso, né? E que a introdução alimentar da criança tem que ser BLW, tem que ser sensório-motora, tem que ser, né? E que o desenvolvimento, isso e aquilo, que o comportamento... E a criança vai dormir a noite toda. E que não vai precisar do contato contigo à noite. Então, acho que muito isso, assim, né? E também e eu acho que uma cobrança também. Ao mesmo tempo que há uma promessa, né? De que sim, não é uma promessa ilusória, é uma ideia, né? Ilusória de que as pessoas vão ter isso, vão conseguir dar conta de fazer tudo isso e ainda ter, assim, né, que eu digo, paciência para lidar com todo o comportamento infantil que acontece, que tu vai, enfim, ter regulação emocional também para te regular diante de uma criança desregulada, né? E eu vejo muito isso, assim, né, que como se a gente também não pudesse ter os nossos momentos de... Com certeza. Dificuldade, de surtos, enfim, parece que é uma ideia de que a mãe vai estar sempre ali, sempre perfeita, assim. Que eu acho que as pessoas que fazem sucesso na internet, né, aquilo ali que elas mostram é um recorte da vida, né, os melhores momentos do dia daquela pessoa e daquela família, né, são pessoas que têm muitos recursos em volta, né, são pessoas que trabalham para a internet, então elas não têm outras profissões no geral e estão gravando ali no meio do dia aquilo ali. Então, aquele ideal que está sendo vendido na internet, que vem de maneira muito forte, né, para todo mundo. A impressão que dá é que aquilo ali é que a gente deveria conseguir fazer também. E aquilo ali não é uma vida real, né? É quase como uma novela que tá sendo transmitida ali nos stories, né? E é isso que eu acho que precisa as pessoas saberem, assim, né? Então, tá. E por último, assim, tu acha que as mulheres estão tentando melhorar a saúde ou sobreviver à cobrança? Sobreviver à cobrança. Com certeza. Com certeza. É uma demanda que vem bastante no consultório, né?
uma sensação, às vezes, de fadiga, de cansaço extremo, dificuldade para dormir, já acorda cansada, tem muito esse tipo de queixa, né? E quando você vai questionar, realmente tem uma justificativa, né, relacionada ao dia a dia, que é difícil ajustar tudo isso que a gente conversou, né? Trabalho, maternidade, casamento, atividade física, né? E a saúde acaba ficando ali, né? Realmente esquecida, do jeito que der. Então, é uma pena, na verdade, mas é a vida real, assim. Já existe um outro perfil aí de mulheres mais 45, 50, assim, principalmente, que aí já procuram, porque já passaram por toda essa fase, e aí sim, aí elas vêm procurando saúde, disposição, preparo para menopausa, isso é bem interessante, né? Mas a nossa 50, faixa etária. 50 menos estão sobrevivendo. Na cobrança. Então tá, já que o nome do podcast é O Que Ninguém Me Contou, eu vou fazer um bate-bola contigo, assim, Tá. Um bate-bola jogo rápido, assim, pra gente finalizar. Me diz o que ninguém me contou sobre a gestação. As sensações relacionadas às mudanças hormonais. E o parto? Que a gente não tem controle. Puerpério? Que é a coisa mais incrível do mundo. Tu achou? Eu te achei muito plena no puerpério. E amamentação? Pra mim foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Que bom. E de segunda gestação? Como que tá sendo? Paz. Acho que essa é a palavra. Comparando com a gestação anterior. Ficou feliz. E o que ninguém me contou sobre hormônios? Que são a nossa vida. Desde que bem controlados. Tá. E culpa? Convive com a mãe. E sobre ser médica e mãe? O que ninguém te contou foi? O que ninguém me contou é que eu me tornaria uma médica melhor depois de ser mãe. Isso foi incrível pra mim. Que bom. Me sinto melhor. E sobre ti mesma? O que tu acha que as tuas duas filhas te trazem, assim? Uma sensação de realização tão grande e de ser muito mais do que eu imaginava que eu poderia ser. Assim, tudo que eu sonhei que era ser médica, né? Assim, e tanto tempo dedicado na vida a isso, ficou tão pequeno, não no sentido depreciativo, assim, mas assim, se tornou só uma parte minha de desenvolver outras tão incríveis que eu nem poderia imaginar que eu poderia sentir tudo isso, assim, sendo mãe. Incrível. Que bom, eu fico feliz de poder acompanhar desde sempre. Então, tá, obrigada por ter vindo, tá? Eu que agradeço.